Olá pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de Estatística Aplicada. No módulo dessa semana a gente vai trabalhar continuando com as medidas de posição. A gente já tinha verificado na primeira parte média, moda e mediana, como calcular, né, e a relação entre elas. Também como fazer a identificação de qual delas é mais representativa no conjunto de dados. E agora a gente vai trabalhar com os quartis, que são uma derivação da mediana, e com a amplitude interquartil, que ela é designada pelas letras I, Q e R, tá? Então, eu sou o professor Adriano Beluco, sou professor do IFRS, do Campus Viamão. Na tela tem o meu e-mail para vocês entrarem em contato se for preciso. E os alunos da disciplina podem entrar em contato também pelo fórum ou pelos momentos aí de atividades síncronas, como os atendimentos, como as aulas, tá? Bom, esse é um módulo um pouco mais curto, mas é importante que se entenda os conceitos aqui trabalhados, por isso que ele é um pouco mais curto, para se trabalhar melhor. Os conteúdos desse módulo compreendem o cálculo, o encontro dos quartis, a amplitude interquartil, que é dada pelo IQR, como eu já falei, e num terceiro momento, como fazer a identificação de outliers a partir do cálculo do IQR. Então os quartis, a mediana e mais futuramente os percentis, eles fazem parte de algo chamado fractis. Tá? Os fractis são números que separam ou dividem um conjunto de dados já ordenado, tá? Então já na forma de um rol, em partes iguais. Além disso, os fractis são usados para especificar a posição de uma entrada de dados dentro de um conjunto de dados, então para localizar um valor dentro de uma amostra. Por exemplo, a mediana é um fractil. A mediana vai dividir o conjunto de dados em duas partes iguais. Entre os fractis mais usados, a gente tem a já conhecida mediana, e a gente vai nesse módulo aprender a calcular e interpretar os quartis. A gente tem três quartis, eles são chamados de QN, N minúsculo, então dependendo da posição deles, tá? Como os quartis eles dividem um rol em quatro partes, então existem três quartis para fazer essa divisão em quatro partes. Então a gente tem do início do rol até o Q1, do Q1 até o Q2, do Q2 até o Q3 e do Q3 até o final do rol. Então são os quatro setores, tá? E o Q2, como ele também, apesar de ser o segundo quartil, ele é o mesmo valor da mediana, tá? Então não se costuma falar em quartil 2 porque a gente já fala no termo mediana. O quartil 1 e o quartil 3, sim, esses são muito importantes, tá? Lembrando que a gente não vai usar os quartis somente para essa aula, eles vão ser fundamentais para a gente construir a principal representação gráfica de conjuntos de dados de hoje em dia, na prática, né, seja na área de administração, seja na área de meio ambiente, seja em qualquer área que eu aplique uma análise estatística, eles também vão construir o gráfico de box plot, tá, que a gente vai ver nas próximas, já logo nos próximos módulos. Então os três quartis, Q1, Q2 e Q3, eles vão dividir um conjunto de dados ordenados em quatro partes iguais. Então um exemplo aqui de como encontrar os quartis. As notas dos testes de 15 funcionários matriculados em um curso de treinamento interno de uma empresa são listadas abaixo. Tá? Então nota 13, nota 9, nota 18, nota 15, nota 14, 21 e assim por diante. Para encontrar os quartis, a primeira etapa que eu tenho que cumprir é organizar esse conjunto de dados na forma de um rol. Tá? Então eu começo com o valor mais baixo, que foi o 5, depois o segundo mais baixo, que foi o 7, na sequência tem o 9, aí tem o 10, o 11, até lá os últimos, que são o 20, o 21 e o 37.
Depois de organizar num rol, eu vou dividir esse conjunto de dados em duas partes iguais. Bom, aí a gente começa a ter a mesma preocupação do cálculo da mediana do módulo anterior, que era o qual? Bom, o 15 é um número ímpar, tá? Se eu dividir ao meio, eu vou ter 7 elementos iniciais, os 7 elementos finais, e vai sobrar um personagem ali no meio, tá? A gente conheceu em módulos anteriores que esse personagem se chama mediana, tá? E a gente viu nesse módulo que o quartil 2 ele tem o mesmo valor da mediana. Então, no caso, esse 15 que sobra ali no meio, ele vai ser o meu valor de mediana ou de Q2. Tanto faz chamar de um ou de outro, o mais usual é chamar de mediana. Após encontrar essa mediana ou Q2, a gente divide os dois conjuntos de dados novamente em duas partes, tá? Então, o primeiro conjunto de dados eu tinha 7 elementos. Se eu dividir por 2, eu vou ficar com os 3 primeiros e os 3 últimos, e de novo me sobra um valor ali no meio. O conjunto final, que vai do 16 até o 37, tem 7 elementos também. Eu divido por duas partes. Eu vou ter os 3 iniciais e os 3 finais, e vai me sobrar um elemento ali no meio. Tá? Esse elemento central, o centro de cada um, ou o que eu chamei de elemento que sobrou no meio, ele vai representar os quartis Q1 e Q3. Ah, professor, mas foi a mesma lógica que a gente usou, né, para achar a mediana. Sim, é a mesma lógica para achar a mediana, só que aí eu faço setorizado dentro do primeiro grupo e dentro do segundo grupo. Tá? Na ordem, o 10 ali que sobrou no meio do primeiro grupo, ele vai ser o meu primeiro quartil. De novo, na ordem, seguindo a sequência, o 18 que sobrou ali no meio, ele vai ser o meu terceiro quartil, ou o quartil 3, ou o Q3. Então agora estão bem representados aí. Quem é o Q1, quem é o Q2, quem é a mediana e quem é o Q3. Então dessa forma a gente encontrou o que a gente queria, que era calcular os 3 quartis. Então o Q1 vale 10, o Q2, que é igual a mediana, vale 15, e o Q3 vale 18. Agora a gente começa a usar essas informações para começar a fazer algumas outras análises em cima daquela base de dados original. Uma delas é a amplitude interquartil, que a gente chama de IQR. Tá? A amplitude interquartil de um conjunto de dados é a diferença, ou a subtração, entre o terceiro e o primeiro quartil. Então é a distância, né, do Q1 até o Q3. Ali no destaque, o IQR é uma medida de variação que fornece uma ideia do espaço ocupado pelos 50% dos dados de uma base de dados, de uma amostra, localizados exatamente no centro. Então é a faixa central de dados. Então eu vou saber o quanto eu tenho do quartil 1 até o quartil 3, então 50% dos dados localizados bem no meio da minha base de dados. Na equação, toda essa teoria me diz que o IQR é calculado por Q3 menos Q1. Voltando no nosso exemplo sobre as notas dos 15 funcionários, a gente vai poder ter a amplitude interquartil a partir do valor do Q1, que era 10, e do Q3, que era 18. Então, para calcular o IQR, que é Q3 menos Q1, eu faço simplesmente 18 menos 10 e tenho um IQR igual a 8. Então, são 8 pontos entre os 50% localizados centralmente das notas desses 15 funcionários. Com base nos quartis e com base na amplitude interquartil, qualquer valor de elemento da amostra ou conjunto de dados que seja maior que 1,5 vezes IQR à esquerda de Q1 ou à direita de Q3, eu posso chamar de um valor discrepante, que a gente já ouviu falar como um outlier. Então, à direita ali no destaque é meio que uma equação, tá? A gente vai criar um intervalo que começa no Q1
menos 1,5 vezes o IQR, e ele vai terminar à direita do Q3, que é no valor Q3 mais 1,5 vezes o meu IQR. De novo, no nosso exemplo, já que a gente já vem calculando ele desde o início do módulo, a gente tinha o Q1 valendo 10, o Q3 valendo 18 e o IQR valendo 8, o IQR calculado, tá? Vamos calcular agora esses limites desse intervalo, aí, onde começa e onde termina com base no valor à esquerda e no valor à direita. No valor à esquerda de Q1, a gente tem a equação Q1 menos 1,5 vezes o IQR. Então, o Q1 vale 10, o IQR vale 8. 8 vezes esse 1,5 dá 12. 10 menos esse 12 dá menos 2. Como nesse caso desse exemplo aplicado, e aí a gente tem que fazer essa interpretação sempre, a gente pensa, eu poderia tirar uma nota menos 2? Bom, só se tivesse alguma penalização por um funcionário estar colando o teste do outro, alguma coisa assim. Mas como isso não ficou claro, então a nossa nota mais baixa possível a gente interpreta que é zero. Então a gente arredonda esse menos 2 para o valor de zero, como está escrito aí na tela. Para o cálculo à direita de Q3, a gente tem a equação Q3 mais 1,5 vezes o valor do IQR. O Q3 vale 18 e o IQR nós já vimos que vale 8. O 8 vezes 1,5 a gente já calculou, tinha dado 12 e continua dando 12. Então agora a gente tem 18 mais 12 que é igual a 30. O que significa? Que os valores que a gente espera que sejam razoáveis vai ser lá do início do zero até esse limite que a gente calculou agora de 30. Qualquer valor fora dessa faixa a gente considera como um outlier. E como já foi conversado, o que a gente deve fazer com o outlier? Bom, ou a gente corta fora, ou a gente substitui pela média aritmética, ou a gente substitui pela mediana, tá? Isso pensando na prática. Na teoria a gente não faz isso, tá? A gente simplesmente cortaria fora e recalcularia tudo de novo. Aqui então, visualmente, a gente pode verificar o intervalo que esses dois valores formaram, de 0 até 30, e a afirmação de que qualquer valor fora desse intervalo é considerado um outlier nessa amostra. Analisando no nosso rol ali, que começa com o 5, o 7, o 9, isso tudo a gente sempre avalia a partir do rol, tá? Não dos dados brutos coletados da amostra. A gente pode perceber que o único valor fora dessa faixa de 0 até 30 é o 37. O que significa esse 37? Significa uma pessoa que tirou a nota 37. Então, tecnicamente, a partir desse intervalo de IQR, a gente considera o 37 um outlier, ou um valor discrepante, e ele nada mais é do que um elemento fora do intervalo calculado. Então, se a gente for fazer uma análise sobre os resultados desses funcionários, esse que tirou a nota 37, ele provavelmente tem alguma habilidade, algum skill, como se chama hoje em dia, superior aos outros funcionários. Então eu poderia pegar esse outlier, eleger ele para um cargo de gestão, um cargo de direção, considerar ele para algo além dos outros funcionários. Ou eu posso interpretar também que a preparação daqueles funcionários que estão entre 0 e 30 não foi adequada para o cargo, né? Aí eu tenho que ver qual é a nota máxima. Aqui não, ele não indica qual foi a nota máxima, se foi 40, se foi 50 ou se foi 100, tá? Então, essa interpretação, ela parte em relação a essa análise que a gente está construindo de forma técnica. Então, a gente senta e, com base nesses dados técnicos calculados, a gente consegue tirar conclusões para uma tomada de decisão futura. Então aqui foi um módulo um pouco mais curto que o habitual, para meio que fechando um primeiro bloco, né? Então, ou simplesmente fechando esse bloco de estatística descritiva que a gente vinha trabalhando já desde o início, tá? Essa apresentação está como material PDF disponível no Moodle para vocês.
Vocês têm outros materiais PDF lá na forma de exercícios resolvidos. Vocês têm atividade semanal, tem que verificar se tem nessa semana, se está lá disponível. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato pelo e-mail, pelo fórum ou pelas atividades síncronas à vontade, tá, pessoal? O próximo módulo de conteúdo está reservado para o gráfico de boxplot, tá? Então, confira aí se tem alguma avaliação ou se é o gráfico de boxplot. A gente se vê no próximo módulo. Um grande abraço, até a próxima.